alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Ai, essa musiquinha tão gostosa de ouvir, né? Dá uma energia, dá uma alegria, dá uma vontade de estar em família. Então, estamos aqui em família. Vamos chamar a Margarete para completar aqui a nossa família. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais um programa aqui da Oficina Espírita da Família. Essa musiquinha é tão gostosa, né? A gente fica tão assim alegre, né? Ela dá uma energia assim. Foi assim uma escolha perfeita do Ricardo. O Ricardo da Rádio Universal, quando a gente estava lá. Isso, né, Roseli? Nem fala. Vamos a gente aí. Já perdeu de vista. Vamos quase completar 30 anos. Sabe o que é isso? Quase 30 anos de oficina espírita. Nossa! Você já fez isso tudo? Quase. Já fizemos. Estou falando quase. Eu acho que eu não cheguei no começo, mas eu acho que uns 23, 24 anos por aí já deve ter, né? Eu estava na Rádio Universal. Você chegou aí na Rádio Universal? Sim. Chegou, Margarete. Mas lá na Unip, né? Na Unip. Porque logo que nós começamos, a Rádio Universal, ela era ali na Bernardino de Campos, esquina com aquela rua da Beneficência Portuguesa, sabe? Ai, que delícia! Era uma casa em cima, né? Um sobrado muito gostoso. Ai, lembranças boas que a gente tem, né? É bom viver, é bom ter coisas duráveis na nossa vida. Margarete, hoje nós temos o nosso estudo da obra Nosso Lar, né? Vamos para o capítulo 3 hoje. E o capítulo 3, Margarete, vai falar sobre as orações, né? Aí eu queria começar, antes da nossa prece, fazendo aqui uma observação, lendo um texto aqui do André Luiz mesmo, que ele diz assim: não há dúvida de que os sentimentos nobres constituem poderoso lastro na oração ao Senhor, razão pela qual, ciente de tuas imperfeições, imagina-te incapaz de rogar o auxílio do alto. Deus, no entanto, atende à necessidade urgente, ainda que a condição do necessitado seja de penúria moral. A providência divina não age como a casa bancária, que exige garantia antes do atendimento, mas ele age como o pronto socorro que te empresta ajuda imediata, sem perguntar o que possuis. Contudo, depois do alívio, a responsabilidade de viver é por tua conta, tá? Fica a dica. Achei que casa bem com o tema de hoje, né? A oração que o André Luiz fez no capítulo passado, né? Quando ele ora, mas agora quem tem que caminhar é ele, né? Deus mandou ajuda. Falou, Clarencio, pode ir lá agora ajudar. Mas depois fica por conta de André Luiz. Deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal que está chegando. A Érica já está aqui para poder atender a todos vocês com muito amor e carinho. O Marvin também. Boa tarde, Marvin. O Paulo também. A Rosana Santos, a Rosane, quer dizer, Rosane.
Boa tarde a todos vocês. Deixa eu dar boa tarde aqui, especial para o Moisés, e agradecer. Ele é tão assim simpático, ele manda as nossas ararinhas, né, quando ele está aqui. Então, brigadão, Moisés, brigadão mesmo. Você está sem fone? Roseli, ele vai mandar as arapongas. Ele manda as arapongas. Começa ele aí. Então, muito obrigada, Moisés. Vamos lá, Margarete, você faz a prece de abertura? Vamos. Fui tomar água, me engasguei. Eita, tem que ser devagar, hein? Pois é, tomei rápido e me engasguei. Vamos lá. Eu gosto da prece das fraternidades. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem, as forças... Deixa eu começar de novo, desculpe. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Que assim seja. Eu já estava mudando a prece com uma outra prece. Faz uma miscelânea. Miscelânea de prece. Né? Não tem problema. Então, hoje nós vamos para o capítulo 3, né? E nesse capítulo, a gente vai ver a chegada de André Luiz em nosso lar e as suas impressões iniciais sobre essa colônia espiritual. Então, a gente vai ver como é que é essa colônia, né? A primeira impressão dele, né, da colônia. Quais são as surpresas que esse capítulo vai nos oferecer, né? E quais os ensinamentos? Vamos lá, Margarete? Vamos lá. Então, diz assim. Oração coletiva é o tema desse capítulo, né? Depois a gente vai ver por quê. Não sei se a gente vai conseguir chegar nela hoje, mas vamos ver. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha frente. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura pela qual penetramos silenciosos. Já vou dar uma paradinha aqui, Roseli. Eu queria também que você explicasse, porque eu acho que o Nosso Lar, Margarete, ele foi um dos primeiros livros que falou sobre essas edificações no plano espiritual, né? E aí ele vem falando de muralhas, prédios, é muito interessante isso, né? Então, ele fala assim que ele estava sendo transportado à maneira de um ferido comum, né? Então, isso já era uma coisa estranha para ele. Você vê que ele observou muito bem isso para relatar. Ele não estava muito confortável, ele, na condição que ele era, que encarnado, ser transportado, sendo levado por uma maca. Né? Ele não estava como um doente, né? Necessitado. Então, ele estava meio desconfortado nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, ele estava deslumbrado com a paisagem que ele via à frente, que nada tinha a ver com aquela paisagem onde ele estava, né? Das zonas inferiores, né? Então, ele estava assim... Aí vem o Clarencio, né, que a gente falou na outra live, que o Clarencio era um dos ministros de Nosso Lar e que ele é que veio socorrer o André Luiz, né, jogar aquele lençol alvo em forma de maca e ele foi transportado ali. Então, eles estavam indo na direção da colônia Nosso Lar, né? Então, ele vê aqui Você vê que ele tinha um cajado que tinha uma luminosidade. Isso também é interessante, né? Interessante esse brilho do cajado dele, né? Que radiava. Então, tinha algum motivo. Me parecia um cajado energético, né? Não era simples decoração, né? Decoração, né? Não era uma decoração.
Aí ele chegou perto de uma porta encravada de altos muros, quer dizer, como se fosse uma muralha. E tinha que ter essa muralha mesmo, que era uma proteção contra os ataques de espíritos do umbral, sofredores que tentavam atravessar as muralhas. Então, porque é uma colônia ainda de estrutura materialista. Né? Isso eu ia perguntar. Parece tudo muito material, né? Ela é bem material, justamente porque não dá o choque em nós, quando desencarnamos, encontrar uma coisa totalmente diferente da nossa realidade. Mas ela, dentro da colônia, ela tem uma mescla, né, da parte mais espiritualizada e da parte mais materializada. Então, essa parte da estrutura externa ainda era materializada. Para essa adaptação ser um pouco mais tranquila, né? Que já não deve ser tranquilo você chegar, por mais que a gente saiba que a gente já voltou várias vezes, mas quando a gente volta para o plano espiritual, depois de uma permanência aqui, é complicada essa adaptação, né? Exatamente. Então, eles deixam uma estrutura ali. Só que o que tinha de interessante é que essa estrutura de muralhas, ela era totalmente florida. Era um jardim florido, que diz, ele coloca aqui, ó, trepadeiras floridas e graciosas. Então, tinha muito verde na colônia nosso lar, muita natureza, né? E você sabe que essa questão da natureza em volta, ela tem uma energia, né, da própria natureza em forma de proteção, de cuidado, de energias fluídicas mesmo, né? Que era importante para os trabalhos da colônia Nosso Lar. E é interessante também que o Nosso Lar, assim como outras colônias, ficam no umbral. E aí, aqui, ele fala dessa claridade que inundava todas as coisas, um lindo pôr de sol, coisa que ele ali no umbral, estando no umbral, ele não conseguia enxergar. E no Nosso Lar ele consegue, mesmo no Nosso Lar estando no umbral, né? E você vê que o Clarence, quando chegou na porta, ele tateou, né? Existia um pontinho ali na muralha que se fazia uma abertura. E Clarencio tocou nesse ponto para abrir. Mas a espiritualidade de Clarencio não precisava fazer isso. Era só elemental. Ele entrava normalmente no Nosso Lar, mas ele respeitava o processo evolutivo ainda dos que residiam lá. Então, e também esse pontinho aí, né, Margarete, não era qualquer pessoa que consegue abrir, não. É como se tem que ter, assim, hoje em dia a gente tem muito essa coisa da digital, né? Você coloca digital em algumas coisas, mas tem que ser a sua digital. E lá não é bem a digital, é a tua vibração que vai acionar esse botão, né? E acionou esse botão e ele entrou, entendeu? Não era qualquer um que podia atravessar aquela muralha. Exatamente. Ela tinha uma proteção magnética ali. Não era qualquer um que passava, não era simplesmente muralhas de muros somente, né? Outra energia em volta daquilo. Então, ele tocou e eles entraram, né? Aí, vamos mais um pouquinho agora. Diz assim, branda claridade inundava ali todas as coisas. Quer dizer, não era uma luz forte, né? Era uma luz tranquila. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Quer dizer, ele estava chegando na colônia Nosso Lar no entardecer. A luz já estava mais branda, não estava aquela luz forte, dava a ideia de um pôr do sol, quer dizer, aquele fim de tarde, esse horário mais ou menos que André Luiz estava chegando na colônia Nosso Lar. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Deve ser lindo, né? Deve ser maravilhoso, principalmente depois da passagem pelo umbral, né? Depois de tanta coisa ruim que ele viu, sentiu, você vê essa paisagem linda e maravilhosa, que além da vista, você deve sentir também a energia do lugar. E você vê que eles cuidavam, né? Todos eles ali da colônia já tinham agora, nesse momento, a conscientização de cuidar dos espaços públicos de todos.
Ninguém ficava só cuidando do seu espaço, onde ficava. Eles cuidavam do espaço público onde eles residiam. Então, tudo era cuidado, o jardim era cuidado, as coisas eram limpas, tudo era cuidado pelas pessoas de acordo com os dons que elas tinham. Ó o Moisés aqui. Tem uma senha para entrar. Tem que falar, abre-te sésamo. Não, ele não falou abre-te sésamo. Não falou, não, viu, Moisés? Foi mesmo pensamento, vibração, mais do que uma senha, viu? Moisés. Vamos lá. Então, então, era exatamente isso. Eles respeitavam aquele espaço público. Coisa que a gente diz assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Né? Não é minha casa, eu posso jogar lixo no chão, né? Tem gente que não se importa, joga lixo no chão, porque aí, né? Não é na minha casa mesmo. Lá não. Lá eles mantinham o cuidado com o local que abrigava eles. Eu acho que eu posso já morar numa colônia assim, porque eu não tenho coragem de jogar um papelzinho na rua. Eu guardo papelzinho, ponho dentro da minha bolsa para jogar em casa, ou jogar num lixinho. Então, acho que nesse quesito aí eu já estou apta a morar numa colônia parecida com o nosso lar. Então estamos, porque eu também não faço isso, não. Eu não consigo. E, olha, eu fico tão assim tensa quando eu vejo alguém, principalmente quando você está dirigindo, e você vê alguém jogar pela janela do carro um papel, uma lata. Nossa, o carro da frente fez isso. Me dá um nervoso, dá vontade de buzinar, sabe? Para a pessoa ver se tem uma consciência, gente. Você faz isso na tua casa? Você está ali na sala da tua casa, você joga a latinha do lado ali? Eu lembro de uma colocação, eu não sei quem foi que falou isso, mas que eu me esqueci mais. Pensa assim, se isso que você está fazendo, 1000 pessoas fizerem, quais são as consequências? Só 1000. Porque quais você fala assim, é só um papelzinho de bala. Mas 1000 jogando papelzinhos de bala. O que vai acontecer? 10.000 fazendo isso. Gente, não tem. Então, não tem o que você fizer, se outras pessoas fizerem, vai ter uma consequência ruim? Então, não faça. Então, nesse quesito aí, eu acho que eu posso. Em outros já não, né? Em outros. Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens, evergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzir cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Olha o cuidado, né? O Clarencio tinha, os enfermeiros tinham, né? Você vê que era um alvo edifício, quer dizer que é um edifício todo branquinho. 2 jovens de túnica de nível linho, quer dizer, uma túnica toda branca, acomodaram ele nesse hospital, né? Que ele olhava, via aqueles edifícios grandes que tinham ali, ele comparava como um hospital do plano Terra, né? Mas com certeza com aparelhagens diferentes, né? Sim. Tinha uma outra estrutura. Então, a estrutura da colônia Nosso Lar era uma estrutura que estava pronta para receber doentes espirituais. E é interessante, né, que ele fala muito parecido com os hospitais aqui terreno, mais uma vez mostrando que a espiritualidade ela se utiliza de recursos para produzir menor impacto nos hábitos, né, nossos, né, que já pensou, você acorda num lugar completamente diferente, vai ser muito difícil. Agora, você acorda, parece um hospital, você vai ficar meio, né, um pouco mais tranquilo. Então, até isso eles se preocupam, né? Então, você vê que eles têm todo um cuidado para receber
a gente que desencarna, né? Os doentes espirituais. Desde o socorro, né? Na maca, colocar ele na maca, tudo como se faz mesmo aqui na Terra, para que não haja um impacto muito grande. E essa adaptação vai sendo gradual à nova realidade do espírito lá no plano espiritual. Então, interessante. Você vê que eles têm cuidado, têm atenção, têm carinho com a pessoa, né? Tudo assim, muito bem. É uma atenção exclusiva, né? Eu achei interessante que o Clarencio diz assim, ele não podia ficar mais porque esperavam ele em outro lugar, né? Mas amanhã cedo eu vou voltar a vê-lo. Quer dizer, eles se comunicavam de uma colônia para outra, eles se comunicavam. Então, ele sabia o que estava acontecendo com o André, mas só que ele precisava cuidar de outros afazeres. Mas sem deixar de lado o André Luiz, porque no dia seguinte ele ia lá, porque, né, ele foi colocado para cuidar do André Luiz, né? Sim. Depois ele volta para vê-lo. E aí que vai ter depois, nos próximos capítulos, lá para frente, né, a visita que ele vai receber, o diagnóstico, tudo isso que ele teve. Né? Então, é tudo um trabalho muito bem preparado. Então, vamos continuar. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante. Olha que bonita essa passagem, né? Então, ele foi para um hospital que tinha amplas proporções, então era um local muito grande, tinha muitos leitos. Um dos hospitais que o André Luiz ficou era um dos menores da colônia, tinha hospitais maiores, muito bem mobiliado, um leito confortável, né? Então, não foi para uma enfermaria de gente rica. E assim, né? E não era diferente, todos eram tratados do mesmo jeito. Né? Porque se você tinha dinheiro, você ia para uma enfermaria melhor, para um aposento melhor no hospital. Se você não tinha dinheiro para pagar, você vai para qualquer lugar do hospital. Não, ali todos iam. Não, todos vão para esse mesmo lugar. De igualdade. Diferente, né? Um pouco diferente daqui, né? Apesar que ultimamente eu percebo nos hospitais um atendimento um pouco mais humanizado, né? Que bom, em alguns, né? Graças a Deus, parece que estão tomando essa consciência de que é necessário. Acho que essa humanização, esse tratamento, né? De todos, desde o porteiro do hospital até o médico, é essencial para um bom atendimento do paciente, e para o paciente começar a se sentir mais tranquilo. Porque você já pensou, lá na portaria já começa a encrencar, a tua pressão já sobe, que não sei o quê, né? Então, eu ando notando que alguns hospitais estão pensando um pouco mais nisso, né? Então, aí ele fala que... isso é bom. Aí ele fala que esforcei-me por dirigir a palavra, por agradecer, né? Porque ele estava cansado. Ele estava grato, mas ele estava muito desgastado. Ele não tinha fortalecimento espiritual. Não tinha energia fortalecida. Ele estava recebendo o tratamento que ele precisava, né? Então, a gente sabe que lá, esse grupo de socorristas, todos os dias eles vão ao umbral para buscar as pessoas que queiram sair de lá e trazer para as colônias espirituais, para os hospitais espirituais, para serem tratados. Mas muitos não querem, usam o livre-arbítrio e não querem sair dali, né? Porque se afinizam, né? É diferente. Deixa eu só colocar aqui, falar do pessoal que está comentando. Estou falando bastante aqui. O Marvin está falando, né, sobre... A gente falando, né, de jogar lixo, ele falou assim, só um descartando um sofá na rua, né? Imagina 1000. Mas 1000. Pior que na rua, uma coisa que eu fico assim abismada é com esses descartes de móveis nas ruas, né? Sendo que a prefeitura tem um trabalho que vai buscar. Exatamente. Né?
Aí só agendar e colocar um número lá, colocar um e o número. dia certo colocar na porta. A maioria não tem esse número, então é descarte mesmo. Agora, Vou contar um caso, descartando. Vou contar um caso. Caso... Peraí. Eu vou ter que fazer uma vinheta, Margarete. Vou contar um caso. Atenção, casos de Margarete. Nós saímos aqui da loja e fui fazer uma palestra. Saímos, né? Tinha um compromisso, saímos. Quando nós voltamos, descarregaram um monte de coisa na porta da loja, à noite. Não era coisa leve, não era coisa pesada. Mas descarregaram um monte de pacotes. E quando nós chegamos, não podia colocar o carro dentro da garagem, porque tinha que tirar os pacotes todos que estão lá fora, que a gente não sabia o que era. Olha, foi impressionante. A pessoa descartou à noite, no horário que... E ninguém viu, a gente perguntou, ninguém soube quem descartou aquilo ali, entendeu? A pessoa não sabia para onde colocar, colocaram na nossa loja. Mas tem gente que faz isso, né? Olha, por exemplo, se é um brechó, se é um bazar, acho que, vou deixar aqui, quem sabe eles... Não é assim, gente, né? Mas aqui vem de monte. Vem de monte. Olha, a Ana Maria está falando que a bolsa dela, no final de semana, quando ela faz a limpeza, parece uma lixeira, a minha também. Só que eu não faço no final de semana, viu? Eu demoro para fazer. Aí, quando eu começo a fazer... Nossa, Ana, aí minha bolsa fica tão leve, porque é tanta coisa que eu vou tirando, é notinha também, papel de bala, chocolate, sacolinha de plástico, olha só. Sabe como eu resolvi isso, Roseli? Troco de bolsa todo dia. Aí sou obrigada a tirar de fora. Então eu vou tentar fazer isso, mas eu tenho uma preguiça de trocar de bolsa, Margarete. Terrível. Olha aqui quem está conosco também, a Cidinha Bongermina está aqui conosco. Aí a Érica tem que fazer uma vinheta mesmo, viu? Para causos de Margarete. Eu vou providenciar isso, gente. Eu vou ter que providenciar. Vamos lá, Margarete. Mas é que acontece, vou fazer o quê? Aí eu me lembro aqui, tem que falar. Tem que falar. E a gente adora isso. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Amigos, por quem sois? Explicar-me. Amigos, por quem sois? Explicar-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante. Um deles, dos enfermeiros, afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo. Olha como a questão de amizade aí é profunda, né? E a sintonia, né? Dele ter essa sensação. E acentuou. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Eita, esse aqui dá muito estudo. Esse parágrafo é muito legal, né? Olha, primeiro o carinho do enfermeiro, né? Ele fez afagou-lhe a fronte. Então, é um carinho afetuoso. Não é aquela coisa assim que a gente faz assim, o enfermeiro está fazendo um carinho no paciente. Aí as pessoas já começam a pensar maldade. Lá não tinha essa questão dessas viciações sexuais, dessas coisas que a gente tem aqui. Lá é um carinho de irmão, né? É diferente E ele sentiu isso, né? Ele sentiu. Uhum. Às vezes você vê uma pessoa que, às vezes, um filho beija o pai, ou o pai beija o filho, às vezes tem gente que acha que isso é esquisito, né? Mas é um carinho de irmandade mesmo, de afeto, não é de maldade, né? Como as pessoas veem. Então, eles não tinham isso, né? Aí ele fala assim, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Então, ele está dizendo que nós estamos próximos da Terra. É uma colônia que está perto de nós. Então, nós temos vizinhos. É porque ele achou muito estranho, né? Porque o André Luiz achou muito estranha essa estrela, que ele não achou que fosse o Sol. Porque ele estava vendo o Sol de uma forma diferente. Então, ele pergunta, que estrela é essa que vem essa luz? Porque ele nem passou pela cabeça dele que era o Sol, de tão diferente que é. E é o mesmo Sol. Só que lá eles têm um respeito por esse elemento da natureza
que eles consideram como uma bênção divina para eles. E eles uma usam o fonte de recurso energia, né? desse sol como energia de fonte divina, entendeu? Eles fazem isso. A gente aqui encarnado, a gente nem observa o valor do sol. A gente né? olha o sol nem a beleza só como... desse. a gente só olha o sol como assim, oba, hoje dá para ir para a praia. Hoje está bom para lavar roupa, né? A gente enxerga o sol dessa forma. E ele não, ele é fonte de energia, de luz, calor, de vida, né? Então, são forças divinas que nós mesmos ignoramos, né? Então, para a gente acredita assim, o sol é feito de elementos químicos. Ponto. Né? Mas não é. É muito ele é mais fonte de energia né? vital. Então, nas outras moradas próximas à nossa, que estão regidos por esse mesmo sol, eles utilizam esse manancial. Por isso que ele diz, é a divina, nosso sol é a divina matriz da vida. Então, eles absorvem o recurso desse sol. Esse sol, na espiritualidade, ele tem um outro entendimento. Tem outra função, né? Outra função. Uma função mais espiritual. Né? Sim. Então, eu digo assim, se a gente tivesse um bom preparo, né? Quando nós dormíssemos, nós poderíamos fazer umas visitas nessas colônias, né? Mas como a gente não tem um bom preparo... Apesar que, de vez em quando, viu, Roseli? Mais um caso... De vez em quando, eu acordo, eu tenho a sensação que eu fui num lugar que tinha muita gente. Mas era muita gente, não era pouca. E muita gente caminhando, andando, fazendo isso, fazendo aquilo. Muito... mas eu acho que é possível mesmo, né? Muita gente fala, nossa, mas hoje eu andei tanto na espiritualidade, tinha povo que não acabava mais. Quando eu falei para você que eu tinha encontrado o Florencio, sim. eu estava num lugar que tinha bastante movimento de gente, aí tinha uma bancadinha, eu encostei na bancadinha e ele encostou do lado. Que devia ser a banca dele de vender os livrinhos dele. Não, é uma bancada de colocar coisa. Ah, assim. Tá. Uma bancada. Eu pensei que era a bancada de livros dele. Aí eu perguntei assim, ué, Florencio, você por aqui? E ele falou assim, tô com pressa. Sim. E ele saiu com a maletinha dele e foi embora, entendeu? A maletinha e foi embora. Fez que nem o Clarencio. O Florencio fez que nem o Clarencio. Eu vou ter que fazer outras coisas, depois eu volto. Margarete, tchau, tchau. Né? Tchau, mais ou menos assim. Um outro caso foi, eu sonhei com a minha mãe. Aí eu vi a minha mãe e falei assim, mãe, o que a senhora está fazendo aí? Agora eu não posso falar que eu estou levando um doce para o seu pai. Eu acordei com esse pensamento. Tá levando um doce para o meu pai. Eu falei, poxa vida, mas podia dar um docinho para mim, né? Levou só para o meu pai. Podia pelo menos conversar comigo, né? Mas é que o doce é diferente, não ia ser do teu gosto aquele doce. Mas estava uma movimentação de gente, sempre tem uma movimentação de gente, né? Muito engraçado isso. Mas às vezes a gente vai para esses lugares que tem com certeza muitas movimentações, né? E a gente não sabe onde é, né? A gente não conhece as pessoas que estão lá. Porque a gente não traz depois essa percepção assim consciente, muito né? traz. É muito coisa que quando você está, né, no momento de vigília, você não consegue captar tudo, né? Então a gente traz assim alguns flashes, né? Do que ocorre. E às vezes flashes de vários momentos. Aí você junta tudo, parece que é uma bagunça total, né? Mas tem um porquê tudo aquilo. Tem uma passagem, Margarete, aqui do Consolador, que é a questão 10, que fala do Sol. Posso ler? Pode, lógico. Fala o seguinte, o Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros, né, em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema solar, né, envia a sua família de mundos, equilibrando a atração dos mundos. Olha só que interessante, né? Ele é um astro que está aí, não por acaso, né? Não por acaso. Ele tem a sua função de equilíbrio. Não só aquecer, mas de equilibrar todos esses planetas que estão aí, né, ao redor. Muito interessante. Um dia a gente vai ter mais entendimento da água, do sol, né? Sim. A água, por exemplo, para eles, lá no plano espiritual, ela é fluido criador.
Para nós é um objeto, é um componente líquido. Para Para matar a eles é um sede. fluido criador. Fluido a gente- criador. Quer dizer, eles usam a água, manipulam a água para criar o que eles quiserem. Entendeu? Interessante. Continuando. Meu ego, já começa aí, né? Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda, que é a luz do pôr do sol, que invadiu o quarto através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Então, André Luiz estava fazendo o que aí? Reflexão. Recordei, então, que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos o concede para o caminho eterno da vida. Que mudança, né? Que mudança rápida, né, dele. Então, é como que tivesse assim, poxa, eu tinha uma bênção divina todo dia se mostrando para mim e eu não estava nem aí para ela, né? Mas e essa mudança repentina, a gente vive constantemente aqui encarnado. Porque quando você tem a saúde, você está trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, você não dá a devida importância à saúde. Aí, quando você fica sem, aí que você dá a devida importância. A mesma coisa ele lá, né? Nunca deu importância nem a Deus, nada, a espiritualidade, muito menos ao sol que ele via. E agora que ele viu que existe algo a mais, agora ele está refletindo, né? É interessante quando você escuta, às vezes, as pessoas falarem assim, tá chovendo, né? Ai, que dia feio hoje. Aí, outro dia eu gritei, dia feio? Por que tá dia feio? Ah, essa chuva que não para, muito ruim. Eu amo assim, a chuva. Então quer dizer assim que o dia bonito é só o que está com sol, o dia que está com chuva é dia feio, mas a gente não precisa da chuva, as plantas não precisam da chuva, o ar não precisa da chuva para a limpeza da atmosfera, né? Então, eu acho que o dia da chuva é um dos dias mais lindos também. Eu adoro o dia chuvoso. Da introspecção, da reflexão, da limpeza, da mudança. Então, todos os dias são bonitos. Amo também, acho lindo o céu azul, aquele azul lindo, maravilhoso. Amo quando o céu tem aquelas nuvenzinhas branquinhas, né? Fica tão bonito de ver, parece carneirinhos, né? No céu. Mas amo um céu nublado, que eu acho lindo um céu nublado. Mesmo assim, também. Roseli, no dia de chuva, o sol está aí. Porque senão a gente não estava na claridade, a gente estava na escuridão. Ele está aí. Exatamente. Mais escondidinho, mas está. Deixa eu ver aqui o que a Vanessa está falando. Nas minhas orações eu agradeço a criação a Deus, porque tudo colabora com o nosso equilíbrio. Deus é o amor. Lindo, Vanessa. Realmente, a gente tem que agradecer mesmo a Deus, né? Você vê que essa chegada do André Luiz na coluna Nosso Lar é uma reflexão dos elementos da natureza, né? É uma reflexão do tempo que ele perdeu, vamos dizer assim, e não deslumbrou as bênçãos divinas que estão à nossa disposição todos os dias e que a gente não dá valor a elas. A gente fica tão compenetrado com as coisas exteriores que a gente esquece de aproveitar isso tudo para as nossas reflexões interiores. Então, ele está tendo esse tempo agora, coisa que ele não deu esse tempo para ele. E não adianta a gente falar, não, minha vida é muito corrida, não dá tempo de nada. Não sei o quê. Dá sim, gente, dá tempo sim. Como diz o Marcelo, você tem tempo para dar uma bisoiadinha no Instagram, não tem? Tem tempo para dar uma bisoiadinha no Facebook, na internet, no WhatsApp. Então, dá tempo de você também olhar para fora e ver essa grandeza, essa coisa linda e maravilhosa que Deus criou para a gente. A Érica está fazendo aqui uma observação. É verdade, Rô, a gente é tão abençoada e na correria da vida não damos atenção aos detalhes. Só percebemos isso quando somos acometidos pela doença ou algum problema. Pois é. Né? Vamos lá, Margarete. Ele estava cego de espiritualidade. E agora ele abriu os olhos para a natureza depois de longos séculos de escuridão. Então, escuridão de quê? De vida interior. Só vida exterior.
Só mundo físico, materialidade, só fora. Dentro, nada. Agora ele estava fazendo a reflexão e olhando para dentro dele, né? Quanto ele estava cego ainda de espiritualidade. Não conhecia nada ainda de espiritualidade. Então, ele chegou lá sem resistência espiritual. Por isso que ele estava cansado, esgotado, porque o perispírito dele, que é o corpo espiritual, não tinha essa resistência física. Estava adoecido. E aí, nessa parte aqui, Margarete, eu acho que dá para a gente fazer uma boa reflexão, né? Será que a gente está vivendo nessa escuridão, dessa beleza, né, toda, assim como André Luiz? Será que a gente também não está como ele? Longos séculos de escuridão, séculos. Não era só aquela encarnação, séculos. Não era só nessa última, não, séculos. Será que a gente também não está nessa mesma fase, nesse mesmo ponto aí de André Luiz? Sim, muito provável. Tentando melhorar, né? Tentando. Isso. Sempre. Aí ele continua. Vamos lá, mais um pouquinho. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, o famoso caldinho de nosso lar, né? Seguido de água muito fresca. Água, provavelmente, do Bosque das Águas, né? Que me pareceu portadora de fluidos divinos. Opa. Quer dizer, esse caldo e essa água... Tem comidinha, tem comidinha. Tem comidinha, mas não é a comidinha daqui, não. É uma comidinha fluidificada. Mas tem uma comidinha, né? Comidinha. Imagina, chegar lá e falar assim, não, você vai viver agora aqui de luz. A gente ainda vai ter fome, a gente ainda tem sede, a gente ainda tem sono, a gente ainda precisa descansar, né? Quando a gente chega lá, né? Então, isso é normal. Então, vai ter um caldinho, né? Aí já gostei, estou gostando. Vamos lá, Margarete. Agora diz assim, aquela reduzida porção de líquido, ó, reduzida, viu, Roseli? Não era uma bacia de cumbucona, uma cumbucona. Reduzida, não era aquele caldo grosso também, não, né? Tipo assim, aquele creme. Esse, não é. Tá bom, tudo bem. Reduzido. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Então, ele tomou e já fez efeito imediato. Então era substanciosa. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Ele generalizou pelo que ele sabia aqui, né? Sopa. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Ou seja, se era um remédio para tirar dor ou se era para revigorar, porque acontecia tudo ao mesmo tempo. Interessante. Aquilo reanimava ele de tudo, passava tudo. Novas energias amparavam minha alma. Profundas comoções vibravam no espírito. Por que o espírito dele vibrava, né? Porque aquele caldo e aquela água fazia com que ele acessasse a sua espiritualidade. Ele não era só uma função de amenizar uma dor que ele sentisse ali, sedar alguma coisa, não. Ele, como ele fala assim, vibravam no meu espírito, quer dizer, fazia com que o espírito dele acessasse a sua própria espiritualidade. É interessante, né? Essa função desse alimento que é dado, né, para revigorar, né, o espírito enfraquecido, né, é parecido muito com o alimento terreno, mas que dizem também, alguns espíritos falam que o sabor, o aroma é muito diferente, né? Não tem nada igual, não dá para falar assim, é parecido, que nem ele fala, não sabe, né, de falar o que é, mas que tem um gosto diferente. Ele não reclamou disso. Ele não reclamou de sabor, de gosto. Não era comida de hospital. As pessoas falam que não tem sal, não tem gosto de nada. Não era. Então, pode ficar tranquilo que vai ser um caldinho gostoso. Sim. E a água também, né? A água também tem um gosto diferente, porque é uma água diferente. É porque a água lá no nosso lar, ela era muito bem cuidada pelo Ministério da União Divina. Depois a gente vai ver isso mais para frente, no Bosque das Águas. E essa água era muito bem cuidada por esse ministério, né? Justamente para não sofrer a contaminação dos pensamentos e de energias de aqueles que chegavam, às vezes, na colônia, que não se enquadravam com os
os padrões normais de vivência daquela colônia, entendeu? Então, a água era... Tanto que o Bosque das Águas ele fica muito próximo do Ministério da União Divina e do Ministério da Elevação. Eu acho que fica entre os dois. Assim como aqui, né, nós temos aí as companhias de saneamento de água, né, que coloca o flúor, coloca o cloro na água, né, para melhorar as características da água para a gente, lá no plano espiritual também ocorre esse processo de transformação, só que com outros elementos, né, mais sutis, que vai dar equilíbrio, até mesmo terapêutico para você, né? Para você melhorar algumas coisas que você precisa, né? Você ter uma vida melhor. Então, é tudo através da água. Eles sabem como manipular isso. Isso aí. Interessante. Mais um pouquinho? Vamos. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, o que ele diz aqui? Ele recebeu caldinho, a água, uma caminha boa, um carinho e um afeto. E agora uma música. Agora uma divina melodia. Que também, olha só, até a música, ele começou a perceber a música com outros ouvidos. E que atravessava o coração dele. Então, a música tinha vibração curativa. Exatamente, também. E aí ele diz assim, chegado o crepúsculo em nosso lar, quer dizer, aquele período que a gente faz aqui a oração das 6 horas. Isso que eu ia falar, tem gente que às 6 horas faz uma oração, né? Maria, tudo isso. Então, lá é chegado o crepúsculo. Lá também é assim, no crepúsculo, tá? Então, todos os núcleos da colônia param para fazer uma oração. Para se ligarem às preces da governadoria. A governadoria é o centro da colônia, é o prédio que fica no centro da colônia. Depois saem os ministérios, os 6 ministérios. Cada ministério tem os seus 12 ministros, né? Então, tem 72 ministros na colônia. Então, a colônia fica bem no centro, a governadoria fica bem no centro. Vamos supor, né, esse horário, eu vou fazer uma comparação ridícula, tá? Mas é o horário, tipo assim, a hora do Brasil, né? Daquela hora, todas as emissoras, né, tem que transmitir a hora do Brasil, é mais ou menos isso. Exatamente isso. Todo mundo para para ouvir, ouvir não, se conectar às preces da governadoria. Que interessante, né? Deve ser, nossa, deve arrepiar essa hora. É uma vibração. Você vê que onde ele estava naquele hospital, ele sentiu a vibração. Nossa. E ele não estava na governadoria, mas a energia que emanava de lá era sentida por toda a colônia. Toda a colônia parava. Então, eles tinham um horário pré-determinado para oração coletiva. Aí que está o nome do nosso capítulo de hoje, oração coletiva. Agora eu quero saber, será que o André Luiz vai poder participar dessa oração coletiva? Vamos aguardar aqui, vamos ver. Então vamos lá. Quero saber. Você vê, é como nós, né? A gente também tem que dar umas paradas durante o dia para essa alimentação espiritual. Senão a gente fica só no material, termina só no material, a gente não dá essas paradas para as coisas espirituais. E elas são importantes, que elas são o quê? O caldinho reconfortante do nosso espírito, onde a gente vai acessando a nossa espiritualidade. Senão a gente vai ficando muito materialista. A gente tem que dar uma paradinha, né? No dia. Senão fica muito ligado no piloto automático e não para nunca, né? É muito importante mesmo. Aí ele diz assim,
Enquanto a música embalsava o ambiente, despediu-se atencioso, quer dizer, o enfermeiro ia embora, que era a hora da oração na colônia Nosso Lar. Agora, fique em paz, voltarei logo após a oração. Por que o André Luiz não podia ir? Ele não podia ir? Ele não ia. Então, por quê? Porque ele não tinha condição, né, para participar dessa oração e de ir se deslocar até lá. Mas aí ele estava muito fraco ainda. Uhum. Só que ele ficou ansioso. Diz assim: empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Como quem diz: eu quero ir. Né? Vocês não vão me deixar eu ir? Aí, está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, quer dizer, ele não disse não, né? Ele perguntou para ele, se você estiver disposto... Então, seria, né, ele que tinha que escolher, né? Era por escolha dele. A resposta para ele. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Quer dizer, ele teve que ir lá para assistir a oração coletiva de braço dado com o enfermeiro. Mas ele foi, né? Mas foi. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Ou seja, antes de ocorrer a oração coletiva, já estava todo mundo em silêncio e em meditação. Não deram nem conta que ele tinha acabado de chegar. Tal silêncio que estava lá. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Então, essas formas bonitas eram resultado das emanações mentais de todos aqueles que estavam meditando ali na colônia, aguardando a oração coletiva. Então, isso cria formas na atmosfera. A gente também aqui nos lugares que a gente vai, tem a música, aquelas vídeos que ficam passando, que a gente fica batendo papo, conversando, a gente deveria aproveitar aquele momento para poder colher essa vibração, essas formas de energias que estão sendo plasmadas nos ambientes, preparando o ambiente para os tratamentos. Você já, quando você entra na casa espírita, você já está sendo acolhido, já está sendo tratado, né? Então, cabe a você se recolher para poder abrir o teu coração para poder receber, né? Exatamente. E muitas vezes o que acontece? As pessoas ficam conversando, falando outras coisas, né? Não entram nesse processo aí que é tão importante, né? Sim. De recolhimento. Isso. Aí diz assim... Ninguém parecia dar conta da minha presença. Ou seja, estavam meditando e ninguém está prestando atenção. Recolhidos. Ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. A prece, né? Cumprindo a curso numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, quer dizer, estava com vontade de falar, de perguntar naquele, né? Silêncio que estava lá, ele não arriscou, não. Notei que, ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Que é isso? Olha, live. Isso que eu ia falar. Naquele tempo, olha, gente, não tinha computadores como a gente tem hoje, nada disso. O máximo que tinha era televisão, né? A televisão tinha. Mas, olha, lá já tinha live, já tinha computadores, que a gente vai ver isso mais para frente. Gigantesca, processo adiantado de televisão. Quer dizer, quando você lê, quando a obra chegou ao conhecimento da gente, era considerada uma obra de ficção, porque não existia nada disso. Tanto então, aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, você achava aquilo um absurdo.
Hoje é uma normalidade. Hoje, exatamente. Então, Aí, quando chega aqui, já existe há muito tempo. Porque aqui é uma cópia de lá, né? Já existe há muito tempo. E olha que a colônia Nosso Lar não é uma das colônias mais adiantadas, né? E imagine aqui as que são adiantadas, então. Coisas Então, que a gente nem consegue descrever, né? Aí ele coloca aqui. Sentado em lugar de destaque, o ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Então, toda a colônia acompanhava a prece, que ia ser, a oração que ia ser proferida, pelas TVs que eles tinham, por esses aparelhos que eles tinham dentro dos outros ministérios. Todo mundo assistia. E esse ancião que ele fala que está sentado num lugar de destaque deve ser o Bambambam, né? É o governador espiritual da colônia Nosso Lar. Isso. Esse era o governador espiritual da colônia Nosso Lar. Então, continuando. Aí diz assim, em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Quem são as 72 figuras? 72 ministros de Nosso Lar. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então por isso que o Clarencio não pôde ficar, porque ele tinha esse compromisso. Mas que ele estaria lá. Uhum. Então, ele foi atender o compromisso, porque na colônia Nosso Lar tem uma hierarquia, né? Tem compromisso, tem horários, tudo tem certinho. Compromisso. Então, ele foi seguir os hábitos que eram. Por isso que a gente fala, gente, né, quando a gente fala sobre o evangelho no lar, né, tem que fazer naquele dia, naquele horário, porque os espíritos têm compromissos, eles não ficam ali esperando a hora que a gente quer fazer, não. Olha aí, o Clarencio, ele falou, não posso ficar aqui, eu tenho compromisso. É por isso, gente, tem compromisso no plano espiritual. É assim mesmo. Vamos lá. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Quer dizer, ele não quis incomodar, né? Ele não quis incomodar. Mas não conseguiu, né? Não, porque o enfermeiro captou mentalmente o que estava na vibração dele, entendeu? E aí respondeu para ele, conserve-se tranquilo, todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância. Live. Ouvimos o coração invisível do céu. É live. Live do céu. A gente não vê, mas sente. Audição e visão à distância. Aqui não é audição e visão à distância? Quem está na sua casa não está vendo aqui por audição e visão à distância? Exatamente. Live. É live. No Colônia Nosso Lar já tinha live, gente. Mas eu acredito. Eu acho que quando o Chico psicografou, né, e as pessoas começaram a ler, devem ter falado assim, isso é tudo uma invenção, pelo amor de Deus. E essas mesmas pessoas hoje estão falando assim, live, pronto, não estão achando mais absurdo. Né? Vai continuar, Rô? Vamos, acho que dá para a gente... Será que dá para terminar? Sim, tem uma pegação aqui, tem uns 3 parágrafos. Vamos Mal lá. terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia, você vê que eles cantavam antes de orar. Uhum. Lembra que nas igrejas, aqueles hinos, aqueles cantos gregorianos, né? Isso tudo era a vibração, a harmonia, né? A harmonização do ambiente, né? A música é muito importante. A música tem uma conotação muito especial na espiritualidade, né? Uhum. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento.
pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram silencioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Olha que lindo! Olha o que eles projetaram no ambiente. Um coração azul das vibrações. Tipo um coração azul alado, assim. Com risquinhas douradas. Olha que coisinha mais Com linda. estrelas douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Gente, Flores que azuis. coisa linda. Mas se fixávamos os meus ótis celestiais, não conseguimos detê-los nas mãos. Então, Elas não ficavam, né? Tão fluida que era, né? Eram formas dos pensamentos, das energias que eles estavam emanando da prece, ela criava essas formas espirituais, né? E eles ficavam deslumbrados. Nossa, isso aí deve ser uma coisa lindíssima, né? Porque quando essas pétalas, né, tocava eles, ela se desfazia, como se penetrando. Então, né? era como se fosse uma chuva de bênçãos. Coisa linda, né? De bênçãos para cada um. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Uma injeção de fluido salutar que ele recebia. Nossa, que coisa linda, né, de se ver. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo meu amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. Melhorou, né? Caldinho, água, uma chuva, música, uma chuva de pétalas, uma oração, né? Ele voltou de lá... Até eu. Né? Até eu. Nossa, depois disso tudo, de você ver, presenciar isso... Depois de uma passagem pelo umbral de tanto sofrimento, e você ser presenteado com todo esse ambiente de vibração altíssima, você se sente muito melhor, com certeza. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Nossa, que coisa maravilhosa. Estava com o coração cheio de esperança, revigorado, reidratado, reenergizado. Então, ele estava... Isso a gente não precisa estar no plano espiritual para poder sentir isso, né? A gente pode levar o nosso pensamento em prece aqui, projetando as nossas intenções, e aí a gente vai conseguir ter essa mesma sensação de André Luiz, quando você faz uma prece sincera, quando a gente une os nossos pensamentos no mesmo propósito, né, com as outras pessoas, quando você se junta com outras pessoas para fazer o bem, você pode sentir tudo isso. A gente não precisa esperar chegar lá do outro lado, não, né, para poder sentir isso. A gente pode fazer esse momento aqui e agora, né? Para que esperar? Eu acho esse dos capítulos assim da chegada dele no nosso lar mais deslumbrante, né? Porque imagina, se coloca no lugar. Eu queria falar. Não, porque, por exemplo, André Luiz, ele não tinha essa percepção enquanto encarnado. Então, para ele foi uma surpresa. Sim. Se nós que temos esse conhecimento, a gente sabe, a gente já fica surpreso e a gente fica assim, nossa, imagina a gente lá, nossa, deve ser uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Fantástico aqui. Olha, a Ana Maria está falando que ela é apaixonada pelo canto gregoriano. Ela até entra em transe, ela se transporta, é muita emoção. Acho que é muito forte, né? Muito forte. A música, né? A música ela tem esse dom, não é à toa que tem a musicoterapia, né? Que é uma forma de você de cura, né? Dizem que a Ave Maria cantada em aramaico, ela tem um dom de cura
muito grande, isso comprovado por algumas universidades, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu tratamento, a minha sobrinha me passou isso, e eu escutava todos os dias, sabe? Eu punha a Ave Maria para ouvir, né, para sentir isso. E realmente te dá uma calma, uma tranquilidade muito grande. E você, estando calma, tranquila, com certeza, né, você tem um processo no tratamento melhor, né? Então, é muito importante a música. Margarete, terminamos esse capítulo? Terminamos. Capítulo muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Dá vontade de ir para o plano espiritual, mas a gente pode fazer isso aqui, agora, nesse momento, através das vibrações. E a gente vai fazer através das ararinhas. As nossas vibrações vão através das ararinhas. A Cidinha com Germino está falando que no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, tem o canto gregoriano. É lindo, né? Eles fazem aquela missa, tem aquele... Eu não sei como que é o nome daquilo que passa assim com tipo com aquela fumacinha, esqueci o nome. Incenso? Incenso, mas com aquele grandão assim, sabe que passa, é muito bonito. Eu já assisti essa missa, participei, realmente é muito bonita. Vamos então para as nossas ararinhas, com muita vibração, mandando assim todas as energias para vocês. E quando a gente lê essa ararinha, né, e você recebe aí do outro lado, pensa só coisa boa, sabe? Recebe essa ararinha como se fossem essas pétalas que nós falamos agora, que André Luiz recebeu essas pétalas, né, que caía sobre a sua fronte e ela ia assim, né, sendo absorvida pelo seu corpo perispiritual. É isso que a ararinha faz aqui para a gente, tá certo? Então, começando, Margarete, você já está aí com as ararinhas? Estou. Então, vamos começar com Moisés, então. Vamos lá. Moisés, não julgue minhas escolhas se você não entender meus motivos. Eita, isso não foi ararinha, isso foi um... Eu não escolhi, a primeira que estava aqui. Ô, Moisés, isso daí eu achei que foi um toque, tá? Eu vou até repetir, tá? Se ele não ouviu, não julgue minhas escolhas se você não entender meus motivos. Margarete, essa foi perfeita. Mas é a que estava na lista aqui, foi a que eu peguei. Eu não posso fazer nada. Eu sei que não foi de propósito. Eu nem sabia que era Moisés, eu já estava com ela na mão aqui. Você que falou para o Moisés, então já foi. Então, agora eu vou para o Marcelo, ó. Marcelo. A vida se renova a cada amanhecer, viu, amor? Faça do seu hoje um dia muito especial. Permita-se ser feliz. Não se pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Olha os toques das ararinhas para esses maridos aí. Agora para o Paulo Sakai. Paulo, tudo que partir de você, a você retorna. Então não há que se preocupar, tanto com o que recebe, e sim, há de cuidar melhor daquilo que você dá. Gente. Agora para Rosana. Rosana, nos momentos difíceis é que despertamos o nosso potencial de superação. Supere-se, transforme as situações ruins em lições de vida. Em tudo há um lado bom. Agora para o Rafael. Rafael, você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes, porque a segunda vez não é erro, é uma escolha. Agora vamos lá para o Marvin. A pior dor é a do arrependimento de não ter tentado. Tentando acertar, você pode até errar, mas terá conquistado a experiência, que fortalecerá as suas escolhas. A próxima ararinha, Margarete, é da Rosane Santos. Rosane, seu pior inimigo sempre será a sua mente, porque ela sabe todas as suas fraquezas. Vamos lá para a ararinha da Helena. A alegria é a energia que nos protege dos maus pensamentos. Deixe a sua alegria contagiar a todos que te rodeiam, Helena. Assim, eles também estarão protegidos. Olha que linda forma de proteção, né? Agora para os nossos amigos lá do Maria da Luz.
Quando você se concentra na dor, você sofre. Quando você se concentra na lição, você evolui. Todos nós, né? Temos que concentrar para evoluir. Vamos lá, Paulo César, a sua ararinha. O pensamento é a força que te conduz ao que deseja. Deseje ser feliz e será feliz. Porém, Paulo, a felicidade não cai do céu. Lute por ela. A próxima é da Dona Icleia. Dona Icleia, não se sinta mal quando as pessoas te procuram apenas quando precisam. Sinta-se privilegiado. Você é a luz que vem à mente delas no momento da escuridão. Sempre penso isso, sabe? Às vezes, né, a pessoa está tanto tempo sem falar com a gente, sem se importar, mas eu fico muito feliz quando a pessoa vem para pedir alguma coisa, pedir uma oração, sabe? Pedir um conselho, eu fico muito feliz, porque eu falo, caramba, né? Lembrou de mim, que bom, né? Eu fico muito contente. Agora a ararinha vai para Clarinha. Reaja positivamente, tudo na vida passa, tá? Os problemas e as dificuldades são lições que devemos aproveitar para nos fortalecer. E para nossa amiga Érica? Érica, se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. E agora para o André. Reconheça a sabedoria daqueles que são mais experientes do que você, André. Em seus conselhos, encontramos riquezas adquiridas no tempo através de esforços e superação. A Bruna Cristina está aguardando a ararinha dela, Margarete. Bruna, recomeçar a acreditar que tudo vai dar certo. Olha aí, simples e objetiva. Agora, a ararinha da Vanessa. Seja você mesmo. Quando agimos para agradar os outros, desagradamos a nós próprios. Preocupe-se em atingir o seu melhor no que você acredita. Cidinha Bongermino. Cidinha, qualquer pessoa que consiga te olhar além da aparência é alguém que vale a pena ter na vida. Opa! Agora para Rosimeire. Quanto maior a escuridão, maior é o efeito do brilho da luz. Então, deixe o seu amor iluminar a vida daqueles que se encontram carentes de esperança. Uma ararinha, então, para Renata. A alma que distribui amor emana luz. Olha, que lindo. E uma ararinha agora vai para Débora. Todo aquele que confia na sua grandeza íntima, fortalecida em Deus, tem o poder de conquistar seus sonhos, por mais difíceis que possam parecer. Eu vou tirar uma ararinha agora, Margarete, tira para mim, para Raquel. Raquel, mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. E agora vai para Ana Paula. Os problemas estão à sua frente para serem superados e não para te derrotar. Enfrente com coragem e sabedoria todas as dificuldades da sua estrada. E um para o Leonardo. Leonardo, a leveza da vida está no tamanho da sua gratidão por ela. E eu vou tirar uma agora para o meu filhote. Sinta a presença de Deus em sua vida. Ele é a energia fortalecedora que te impulsiona a buscar o crescimento íntimo dentro das leis do amor. Agora, Margarete, quem está assistindo mais tarde ou não colocou o nome aqui, como eu falo, né? Sempre dá um oizinho aqui para a gente poder saber que você está aí para receber a sua ararinha específica. Mas tem gente que fica meio quietinha, não quer falar, mas gostaria de uma ararinha, ou quem vai assistir o programa depois. Vamos lá? Você, deixe ir embora o que te deixa infeliz. Busque o que Deus planejou para você, porque não existe nada melhor do que os planos de quem te ama de verdade. Ai, que lindo, né? E Deus tem planos maravilhosos para cada um de seus filhos. E a gente agradece demais a presença de todos vocês nesse nosso evangelho, porque não deixa de ser o evangelho. Quanta coisa aí a gente aprendeu, né? Com a obra aí de André Luiz, né? Quanta coisa a gente não vai refletir, e o evangelho é para isso, é para reflexão na nossa vida, né? Que você possa fazer como André Luiz, olhar agora, a partir de agora, desse momento, né? Não fique esperando amanhã, não. De agora, começa a olhar
a vida de uma outra forma, com esses olhos, né? Veja o céu, veja o sol, né? A importância disso tudo que Deus criou para a gente. Isso é muito bom, né? Vamos dar importância agora, não depois. Tá certo? Margarete, brigadão por mais um estudo. Gente, obrigada por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui estudando o nosso lar, pela companhia de vocês aí, né? Olha, a Ararinha não veio, Ana Maria de Luna. Não veio, agora que eu vi. Eu pulei, viu, Ana? Desculpa. A Érica mandou a sua ararinha. Eu é que pulei, desculpa. Tira aí a ararinha da Ana. Peraí, vou tirar, espera só um pouquinho. Um minutinho. Vamos para a ararinha da Ana Maria de Luna. E essa vai ter que ser especial, né? Essa é. É pequena, curta e rápida. Abraço que te faz sorrir, Maria de Luna. O resto, deixa aí. Aê, muito bom. Obrigada, gente. Beijo a todos. Gente, tchau, brigadão. Até semana que vem. Até o nosso próximo encontro. É isso aí. Sábado tem mais Margarete. Vai ter Margarete com Moisés, tá bom? Eu não vou estar aqui, mas vai ter Margarete com Moisés. E na terça-feira a gente se encontra também às 20 horas aqui com o Se Liga na História. Tá certo? Ó, você não vai com a minha cara, como dizia o Kiko. Imagina, Ana, eu vou com a tua cara, eu vou com o teu braço, eu vou com a tua perna, com o teu pé, eu vou com tudo, mulher. Beijo especial para você, Ana. Para vocês, tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.